Olá a todos, eu sou Bruno Capozoli. Hoje eu quero apresentar para vocês uma raridade. É a mais nova TV da minha coleção. Ela foi adquirida no garimpo na casa do seu Paulo, que eu vou deixar o link aqui para quem não assistiu. E a TV é uma 14IL. É uma TV, creio eu que seja raríssima, porque 20 anos que eu trabalho com isso, nunca vi uma dessa. Outras pessoas também do ramo, eu mostrei foto também, nunca viram nada igual. E não sei por que motivos, não foi uma TV que vendeu muito. Então, dada a peculiaridade dessa TV, ela é bem diferente, tem umas características bem diferentes. Eu resolvi adquirir ela para minha coleção. O estado dela é impecável, tá? A madeira dela tá perfeita. Maciça, tá? TV maciça, pesada. E nós vamos consertar. Então, se você não for inscrito do canal, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu comentário e o seu joinha. O modelo dela é 14IL. Ela tem aqui esses potenciômetros deslizantes, muito semelhantes ao da Sharp 2003. E a mesma coisa para o botão aqui do seletor. É muito semelhante ao da 2003, para não dizer que é igual. Essa máscara aqui também é muito semelhante às simples antigas valvuladas. 14 polegadas, claro. E o mais legal, quando eu fui ligar a primeira vez, eu já cheguei apertando aqui e vi, falei, nossa, tá travado o botão. Mas não, é um botão de puxar. Então ele tem uma travinha aqui por trás para você não rodar, que seria um botão mais ou menos igual é nas simples, nas 10L, que é um puxa e aí você vira para aumentar o volume. Então para ele não girar, ele tem essa travinha aqui por dentro. Então hoje vai ser uma ressurreição dessa criança aqui. Eu vou mostrar ela, eu vou virar ela aqui para vocês verem por trás como que ela é. Tô bem apaixonado nessa criança. Ela é um circuito integrado. Já tenho aqui o esquema. E vou mostrar para vocês o defeito dela. Então vamos lá. Ó, liguei. Faz um barulho aqui, mas não tem som. E nada de imagem. Então não adianta eu ficar sambando aqui. Vamos virar a TV e abrir. Parte traseira dela aqui, bem quadrada, uma tampa bem diferente. Com os botões aqui na lateral. Os botões não, onde você coloca a antena na lateral. Com antenas telescópicas internas aqui, que por sinal estão perfeitas. Então é bem quadradona, bem diferente. Então agora eu vou remover os parafusos e vamos ver como é por dentro. Ela tem um pequeno quebrado aqui, devido ao peso dessa madeira aqui, que isso aqui eu vou corrigir depois, mas nada muito preocupante. Aqui a placa de FI de vídeo, talvez de áudio também. Placa de croma e RGB. E aqui placa de deflexão, vertical, horizontal, flyback, deplicador. Olha só. Tubo com convergência no estilo Delta. Tá? Lembra bastante o tubo Delta, esse aqui, mas não é. É um tubo inline. Olha essa chupetinha cheia de óleo. Tubo original, claro. Esse tubo, na verdade, é o mesmo da Sharp. Se você pegar um tubo Sharp, ele é muito semelhante. Que, na verdade, quem fabricava tubo para Sharp era a Toshiba. Então, são muito semelhantes. Olha, a saída vertical fica ali no dissipador. Aqui nós temos o saída horizontal. O circuito dela é muito semelhante ao da 16L. E aqui ele tem uma característica bem interessante. O próprio valor dos componentes fica na placa, ó, C323 250 por 15. Com a data aqui, ó, 4 de 78.
Olha só que bacana. Tudo com data, tudo com a numeração. Esse capacitor aqui tá bem feio, vou ter que trocar. Bom, vamos paradinho em E de ficar mostrando, mas tô bem apaixonado nessa TV, porque olha só os fios todos organizadinhos. Temos aqui um resistor já meio esfumaçado. E vamos tentar colocar a imagem nessa criança aqui, porque como é minha, aqui nós vamos arrumar trocando o mínimo possível de peças. Nada de recap, nada de sair trocando tudo. E o ano dela, pelo jeito, é 78 ou 79, porque tem até capacitores de 77 aqui, ó. Esse outro é de 78. Então, deduzo que ela seja de 78 ou 79, não sei. Bom, vamos fazer umas medidas agora para a gente chegar rapidinho nesse defeito. Com a TV ligada, não sei se dá para vocês verem, mas o filamento está aceso, olha só, o filamento está acendendo. Pareço ter alta, mas não tenho som, não tenho nada, tá? Morta. Então, primeira coisa que eu vou fazer, que quem já me conhece já sabe. Eu vou apelar primeiro para a falta de som. Porque geralmente quando nós temos dois defeitos, falta de som e falta de imagem, os defeitos são relacionados. Então eu vou começar testando as tensões secundárias aqui de alimentação, normalmente a alimentação dessas duas placas, né? Às vezes tem uma alimentação baixa, 20 volts, 18 volts, 12 volts, que seja. Então provavelmente se faltar alguma dessas voltagens, todo esse setor vai ficar morto e eu vou ter um sintoma bem parecido com esse. E justamente a parte de som também vai ficar morta. Então agora com o esquema eu vou começar a achar essas tensões, ver o que está faltando, porque a princípio ela parece ter alta tensão. Bom, o acesso aqui para trabalhar é excelente. Então aqui eu tenho a parte de baixo. O capacitor aqui já disse adeus, mas não creio que seja isso o problema, mas esse aqui já passou dessa para melhor. Tanto que aqui nessa tampa, ó, isso aqui é eletrólito que vazou, ó, tanto por dentro como por fora. Foi o capacitor aqui que vazou. Mas vamos lá, vamos achar por que não tem som. Bom, meu esquema aqui em PDF não tá grande coisa para enxergar o número dos componentes. Então eu tenho papel aqui, eu tenho também um só Toshiba, mas eu peguei esse que estava mais fácil. Que é esse livro aqui que tem vários modelos. Então ele tem aqui o modelo da SEMP 14L, também não tá grande coisa, mas tá um pouquinho melhor. E a minha suspeita aqui em alguma alimentação baixa faltando. Aqui são as alimentações que vão lá para as placas de croma, de vídeo, áudio. Então se faltar alguma tensão baixa, ela não vai funcionar. E a minha primeira suspeita é essa tensão aqui de 18 volts. Então eu já vou ver aonde que eu localizo ela, ó, vou voltar tudo aqui. E eu vou chegar aqui, ó, no D510, que sai do flyback. Então eu encontrei aqui o D510, provavelmente esse aqui é o retificador e aquele ali é o capacitor dele. Então D510, a TV tá ligada. E olha quanto que eu tenho, onde era para eu ter 18 volts, eu tenho 3.8. Então agora o que eu vou fazer aqui? Vindo aqui para o esquema. Eu vou olhar D510, se ele não está em curto ou aberto. Vou olhar C543 e o meu suspeito que é esse C518, que é esse capacitor aqui. Então vou remover esses três carinhas aqui, vamos ver se a gente acha alguma surpresa. Mas olha só a voltagem como está baixa. Agora o defeito ficou interessante. O diodo está perfeito. E medindo aqui em relação ao terra, olha só o que eu encontrei. Então aqui, vou colocar um multímetro na escala ohmica. Escala ohmica não, escala de diodo. Vou encaixar aqui no terra. E aqui na trilha, aqui sai do playback, tem um capacitor. Aqui nós temos o
o anodo do diodo e aqui o cátodo. E aqui temos o outro capacitor eletrolítico, que eu já desliguei. Então aqui, isso aqui é a linha de 18 volts. Se eu medir aqui em relação ao terra, eu tenho 50 ohms. O que isso significa? Que eu tenho alguma coisa em curto nessa linha de 18 volts e acaba matando toda a voltagem. Então agora eu tenho que caçar na linha o que está em curto, derrubando tanto assim essa tensão, porque aqui teria que dar próximo de 400, 500, um valor bem mais alto que isso. Então, dando 49,50 nunca vai funcionar. Então aqui nós temos um curto nessa linha. Aqui. D510, tá ok. Esse capacitor eu desliguei, então não é ele, e esse capacitor eu também desliguei. Em relação ao terra, eu tô tendo 50. Então eu vou seguir essa linha. Para onde que ela vai? Ela vem para cá, passa por um resistor de 1K. Então não pode ser ele, porque se eu tenho um resistor de 1K e um capacitor para o terra, não teria que ser ele, porque eu teria que ter 1K de queda ali, não 50R. Vai para esse conector aqui, que por sinal eu já desliguei. E mesmo com ele desligado, continua com 50R. Então aqui eu religuei o primeiro conector, que é esse da frente. E agora eu levantei o segundo conector, que é esse aqui. Então olhando aqui por baixo, ó. Aqui vai um conector e aqui vai o outro. Se eu medir agora em relação ao terra, novamente, ó, em relação ao terra, agora eu tenho 567. Ou seja, um pino aqui que manda para outra placa tá em curto. Então agora eu só vou confirmar ali qual desses conectores que é. Creio eu que o conector que esteja desligado seja esse E. Então eu já posso ver que aqui na linha, se for o E, vai ser o E5. E se for o conector F, o curto está no F3. Então eu vou virar lá a TV e vou localizar agora qual dos dois que é, se é o E ou se é o F. E já vou aproveitar em reinstalar aqui o diodo e soldar de novo o capacitor. Religuei o diodo aqui no lugar, religuei o capacitor, religuei o outro capacitor e medindo aqui, eu tenho 500 e pouco. Ok. Se eu pegar o conector aqui, eu não vou encaixar ele ainda, tá? Não vou encaixar. Esse conector vem para essa placa aqui. Ele é aqui no esquema esse conector. Então eu tenho um curto nessa linha E5. Ok. Se eu medir aqui, ó, eu tenho um curto, ó, linha de 18 volts. Eu tenho um curto, olha só. Nesse meu esquema aqui em PDF vai ser mais fácil da gente entender o defeito. Então aqui, meu curto está na linha de 18 volts. Esse conector aqui que tem um LR que significa laranja, que é a cor do fio aqui, laranja, é a minha linha de 18 volts. Então eu vou seguir, vai subir, eu tenho um resistor de 39R, que provavelmente é esse aqui. De cara eu já vou ter um capacitor que é o C301, ó. E eu tenho esse D300, que é um Zener de 12 volts, esse C326. Eu vou começar já a dar uma verificada nessa linha aqui para ver o que eu acho de curto aqui, ó. Então, C301, pode ser ele em curto. D300, que é quem eu estou achando que está em curto, eu estou suspeitando desse diodo aqui. C326 também pode ser. Pode ser um desses integrados em curto também. Então agora eu vou fazer um pente fino aqui nessa placa.
Então, vou olhar esse capacitor, vou olhar esse Zener. Se não for, pode ser qualquer um desses 3 CIs que recebe a linha de 12 volts em curto. Então, vamos dar uma pesquisada. Aqui para vocês entenderem. Nessa linha aqui é o pino dos 18 volts, que é onde eu tenho 45. Eu vou passar por um resistor de 39 ohms. E aqui eu tenho que seria a linha de 12 volts, né? Tem a queda por esse resistor de 18 para 12. Aqui é um capacitor que eu já levantei. E aqui é a linha de 12 volts, que tem esse Zener que regula a voltagem. Então, olha só, medindo aqui em relação ao terra, eu tenho um curto total. Então, eu tenho curto na linha de 12 volts. Não é o Zener, porque o Zener já está desligado, não é o Zener, não é o primeiro capacitor. Então, agora, com o esquema, eu vou começar a ter que ir desligando aqui. Desligar o pino desse integrado, seguir essa linha aqui, até eu encontrar quem que está matando esses 12 volts. Junto com o esquema, claro. E olhando aqui, pode ser esse integrado ruim aqui? Pode, e é o que eu estou achando que é. Pode ser algum capacitor da linha de 12 volts em curto? Também. Agora não tem muito o que falar para vocês, é dar uma parada e testar os componentes dessa linha. Então já já eu volto com o causador do defeito. Bom, aqui eu ia fazer uma pesquisa, mas eu comecei a seguir as trilhas e eu notei uma coisa aqui. Então, eu tenho um curto na linha de 12 volts, que esse Zener, ele regula a tensão de 12 volts. Olha só, tem um curto zero em relação ao terra. E aí, antes de eu ficar desligando todos os CIs, tudo, eu notei que tem uma trilha que vem daqui para esse conector, que é esse primeiro pino, que está com zero. Então, o que que eu fiz? Eu retirei o pino, eu desliguei o pino fora, voltei aqui no Zener, testei novamente. E eu já não tenho mais zero, eu tenho 300 ohms. Eu acho um pouco baixo, mas já não é um curto zero. E voltando aqui para os 18 volts que eu tinha 50, eu tenho agora 300 e pouco também. Então tá baixo ainda, mas já não é um curto zero. E o que que significa então? Não vai adiantar também eu ficar dançando aqui nessa placa que o curto não está nela. O curto está nessa lateral. Então agora novamente, pega o esquema aqui, verifica aqui a linha de 12 volts, nesse esquema aqui, que é essa placa aqui, que é separadora de sincronismo, parte de áudio, tudo. E eu vou localizar aqui agora onde que está o 12 volts e o que está em curto matando a linha de 12 volts nessa placa lateral. Pra vocês verem, o que parecia ser um defeito simples, não é um defeito complicado, mas é difícil diagnóstico. Então vamos achar quem que está em curto aqui. Pode ser algum integrado, algum capacitor, algum transistor. Já já vamos voltar com a solução. Uma correção. Agora que eu desmontei aqui, que eu puxei a placa, o que que eu notei aqui? Esse fio não vem para essa placa. Esse fio está indo aqui, ó, para o painel. Olha só, ele sai aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aqui dessa posição. Esse fio sai daqui, que é onde eu tenho o curto na linha de 12 volts, e vai para o painel. A única coisa que poderia ter um curto zero aqui para derrubar os 12 volts seria esse capacitor. Então eu vou fazer o que? Esse capacitor eu vou acabar trocando ele, tá? Porque é um capacitor já antigo, eu vou trocar. Então eu vou cortar ele fora e vamos ver se some o curto. Cortei aqui o capacitor, sem dó mesmo. Agora passei para a ponteira em apito. Olha só. Agora eu vou colocar aqui. Com uma mão vai ser difícil, mas eu vou tentar. Então, vou colocar aqui. E nós temos um capacitor em curto. Totalmente em curto. Então,
era isso que estava derrubando a linha de 12 volts, que derrubava a linha de 18, que está derrubando tudo. Então eu vou deixar desligado, não sei o que faz esse capacitor, deve ser algum filtro da linha de 12 volts, vou deixar desligado mesmo. E vamos religar tudo aqui para ver se funciona ou se esse capacitorzão aqui que vazou vai afetar o funcionamento. Então vamos lá, vamos ligar aí, 1, 2, 3 e... Mesma coisa. Tá, mesma coisa. Porém, tem uma coisa que eu notei aqui. Tá? Eu já tinha ligado antes, já vi que tinha dado a mesma coisa. E nós tínhamos realmente um curto na linha de 12. Tá? Tava derrubando tudo. Faz todo sentido para esse defeito. Porém, eu tenho um capacitor a óleo ali, que eu não sei se dá para ver. Tá saindo até fumaça dele. Ele tá prestes a estourar. Olha só. A fumaça subindo. Então, antes que exploda tudo. Ó. Ambos estão saindo fumaça. Então, não sei se isso é relacionado. Não sei se agora que flui mais elétrons do flyback. Eu vou remover esses dois caras e já vou substituir direto. Antes que eu estrague um tubo ou alguma coisa. Se não resolver, eu medir que a tensão continua baixa. Continua baixa aqui. Porém, eu não tenho curto. Pode ser também esse capacitor aqui que está zoado. Mas primeiro eu vou trocar esses dois carinhas aqui que eles estão, além de quente, tá? Esse aqui eu já pus a mão antes, ele está pegando fogo. Ele já está estourando, vazando. Então vamos trocar esses dois capacitores a óleo. Bom, aqui eu não tinha um capacitor de 22 por 1600 volts, tá? Dá pra ver, mas ele é 22 por 1600. Como tá de noite agora, de madrugada, eu não vou conseguir pôr um novo agora. Ele já estava prestes a estourar. Então eu usei 2 de 8N2 e um de 7N5, que deu bem próximo do valor. Agora aqui, a linha de 18 volts. Eu tenho 15. Continuo não tendo imagem, porém eu tenho som. Então, zero de imagem, zero de brilho. Agora eu vou fazer alguns testes, lembrando que eu cortei um capacitor aqui. Eu creio que ele só seja um filtro, mas ele pode ser da linha de brilho também. Então agora eu vou desvirar a TV e vamos descobrir por que não tem brilho. Porque som a gente já tem. Alta tensão, eu tenho barulho de alta tensão. Eu só não tenho agora imagem. Espero que o tubo esteja bom. O som tá bacana. Lembrando que o capacitor aqui está em curto. Se não tivesse esse problema aqui, mesmo assim ela não teria dado som com aquele capacitor, tá? Não teria funcionado. Então vamos achar agora a causa da imagem. Bom, aqui eu tenho uma má notícia. Eu comecei a fazer uns testes, ela começou a dar uns estalos e se foi embora o triplicador. Olha a fumaça saindo dele. Então, adeus triplicador, vai ter que ser trocado. Eu vou ter que dar uma pausa aqui nesse vídeo por um tempo até eu encontrar outro triplicador.